o estresse. Turma, hoje nós vamos conversar sobre o que eu faço para ser menos estressada. Para quem não me conhece, eu sou Raiane Gonçalves, mentora de qualidade de vida, especialista em neurociências e focada diariamente a desvendar a ansiedade, tá? Quando a gente estuda ansiedade, a gente acaba estudando também estresse, tá? Porque a ansiedade gera estresse, estresse gera ansiedade. Então, eles são ligados, são conectados, e a gente acaba tendo que estudar bastante sobre isso. E a gente cai num ponto de que o estresse, ele é um fator extremamente importante para nossa saúde, tá? Geral. O estresse, esse de dia a dia, né, que a gente sente no trabalho, que a gente sente às vezes em situações específicas, ele é extremamente destrutivo para o nosso corpo quando mantido assim de forma crônica, né? Quando a gente se sente muito estressado por um tempo ali longo. Ele acaba sendo muito destrutivo e a gente tem que olhar para isso e tem que sim buscar reduzir os níveis de estresse do nosso dia a dia. Eu sempre fui muito estouradinha desde pequenininha, tá? Desde criança. Meu pai brinca que eu tinha que ter sido advogada, porque eu era cheia dos argumentos, eu ia pra cima, eu brigava por tudo. Tudo que na minha cabeça tava certo, eu ia lá, eu brigava pra cima, sempre muito estourada. Muitas coisas me irritavam, tudo que era diferente me irritava. Situações de trabalho, de dia a dia, eu era extremamente estressada. Eu vivia estressada todos os dias. Pra mim, o normal era estar estressada. Só que aí eu conheci o yoga. O yoga fez uma baita diferença na minha vida, gente. O yoga, ele vai muito além de uma prática física, tá? Pra quem não conhece a modalidade, o yoga ele também tem ensinamentos filosóficos de aplicabilidade no nosso cotidiano. Então, quando eu comecei a praticar yoga e quando eu comecei a entrar nesse universo, aprender essas abordagens do sistema filosófico, eu comecei a mudar muito a minha percepção sobre o mundo, sobre a vida, sobre as coisas. Eu ressignifiquei tudo. E uma das coisas foi a minha relação com o estresse. Eu comecei a aprender e a entender que o estresse, ele depende do ponto de vista. Ele depende da forma que você enxerga as coisas. Antigamente, eu enxergava todas as coisas como coisas muito importantes e muito relevantes. Então, tudo que modulava ali já era um motivo de surto, porque para mim aqui todos os detalhes eram muito importantes. Eu fui aprendendo a literalmente assim desconfigurar os meus pensamentos sobre as coisas, a dar menos valor para muitas coisas que eu dava valor. Porque no fundo, turma, quando a gente olha para a vida de verdade, a gente percebe que, cara, se uma coisa der certo ou der errado, se uma coisa não muda tanto assim a sua vida, tá? Você não vai morrer por causa de uma mudancinha na sua rotina, por causa de uma coisa que alguém falou, sabe? A gente se estressa com tanta bobeira. Tem coisas que realmente merecem o nosso estresse, realmente. Mas nós sabemos, você sabe, eu sei, que a gente se estressa com muita bobeira, muita bobeira. A gente se estressa se alguém fala uma coisa que a gente não gosta, a gente não quer ouvir, a gente se estressa se alguma coisa que a gente tá esperando não chega no horário, se alguém se atrasa. Se a gente se atrasa, então quantas pessoas loucas no trânsito porque estão atrasadas? Cara, você tá atrasado, paciência, na próxima você arruma mais cedo, criatura. Mas não adianta se estressar não vai mudar as coisas, não vai mudar as situações. A gente tem que aprender a construir esse ponto de vista, que o estresse, né? Eu vejo, por exemplo, tá? Esse é um assunto já mais polêmico. Quando acontecem catástrofes no mundo, guerras, etc., tem muitas pessoas
que literalmente limitam a vida, ficam muito preocupadas, muito estressadas com a situação. Às vezes a situação não tá nem ali realmente afetando ela, mas o fato dela saber que tá afetando pessoas em algum lugar deixa a pessoa muito estressada, ela se coloca num papel de que ela precisa se estressar com isso, porque isso é algo importante, né? Uma guerra, uma catástrofe acontecendo, então a gente tem que se preocupar com isso. Só que, turma, o que a preocupação e o estresse ajudam nessa situação de fato? Nada. A verdade é que não ajuda em nada. Nada. Só vai te deixar mal. E por que você se... A pessoa tem a crença de que ela tem que se sentir mal porque tem outras pessoas se sentindo mal em outro lugar. Se a gente for pensar dessa forma, a gente não vive, cara. Não vive, porque tem gente passando dificuldade todo santo dia. Não é só numa catástrofe específica, tem gente passando fome todos os dias. Todos os dias. E se a gente for ficar se apegando nesses detalhes, a gente não vive. A vida, ela não é justa. A gente tem que realmente dar o nosso máximo, se esforçar para tentar interferir nesse processo, né? Então, fazer mais doações, mais trabalhos voluntários, realmente se dispor a ajudar as causas, mas entender que estresse e ansiedade não vai fazer diferença também na vida das pessoas que estão passando dificuldade. Então não tem pra que você ficar assim. Pelo contrário, quando você se sente bem, quando sua energia tá alta, você se sente mais disposto a fazer todas essas coisas que podem realmente mudar a vida das pessoas. Você começa a ter mais ideias, a pensar melhor pra agir em prol dessas pessoas. Mas o que eu quis trazer aqui é que, com esse ponto, é essa relação de que normalmente estresse e preocupação, eles não colaboram em nada. Seja para essas situações maiores, seja para situações do seu dia a dia. Sabe, você se estressar porque a pessoa foi grossa com você, o que vai mudar? A pessoa já foi grossa com você. O máximo, o que acho que mais impacta a outra pessoa é você chegar lá na educação, na calma e falar com a pessoa diretamente que você não gostou e tudo, sendo educado, do que estando estressado. É muito mais eficiente você ter essa calma do que você ficar nervosinho. O estresse, ele é relacionado a ponto de vista, como você enxerga as situações, turma. Aceitem isso. Eu falo isso para as pessoas querem me bater. Porque eu sei, eu já fui estressadinha. Parece que realmente a vida ela tem que ser assim, que a gente tem que se preocupar com as coisas, que a gente tem que dar importância e valor para as coisas. Mas não tem que. Essa é a verdade. Você dá importância para aquilo que você quer. Para aquilo que você quer. Ai, mas eu tenho filho, não tem como. Tem. Você dá importância para aquilo que você quer. É que a gente também tem uma cobrança, né, da sociedade em geral, que tem que ser preocupado com isso, porque através da preocupação você mostra que você se importa. Não, eu posso demonstrar que eu me importo de várias maneiras sem ser me preocupando, sem ser me estressando, sem ser ficando triste, isolado e etc. Tem muitas outras formas de eu mostrar que eu me importo. Principalmente colocando a mão na massa, apoiando, mostrando dando ajuda. Eu acho que essas são formas mais eficazes de mostrar que você se importa sem ser se estressando ou se preocupando demais com as coisas. Então, turma, repensem essa relação que vocês criaram com o estresse. Repensem essa forma de enxergar a vida. É possível, sim, você ser menos estressado na mesma realidade que você tá. Eu não mudei absolutamente nada na minha realidade. Passei a ganhar mais, agora eu ganho bem, não tenho dívida, não tenho isso aqui. Agora eu não me estresso mais. Não, continuo tendo dívida, continuo ganhando a mesma coisa que eu ganhava. Nada mudou nesse sentido. Só mudou a minha relação com as situações, a forma que eu enxergo as coisas. O que eu deixava me afetar antigamente não me afeta mais. É raro as coisas que me afetam. Raríssimo. Hoje eu lido muito bem com quase tudo ao meu redor.
Tem coisas que pra mim são muito importantes relacionadas a respeito. Isso me incomoda bastante ainda quando a pessoa falta com respeito a mim, mas eu ainda trabalho essa questão porque eu sei que às vezes, dependendo da pessoa que falta com respeito, isso diz mais sobre ela do que sobre mim, então eu não deixo isso me afetar nesse ponto de ficar estressada com a situação. Eu também tô trabalhando essa questão. Tem coisas que a gente dá mais valor, né, mais importância. Mas a gente também pode ressignificar essas coisas, que é aquilo que eu falei, pra mim é muito importante alguém me respeitar. Eu não vou ficar perto de alguém que não me respeita. Mas eu também não vou me estressar, assim, nesse ponto, se alguém me desrespeitar. E eu tô falando aqui, gente, com palavras, tá? Não com ações muito graves. Né? Se fosse alguém me desrespeitar em relação à autoridade de aula, né? Não respeitar o meu trabalho, etc. Mas ainda assim é aquilo, eu tento não me estressar mais com essas situações, porque eu sei que diz mais sobre ela do que sobre mim. E a gente tem que aprender a ressignificar, olhar para as coisas de outra forma, a tentar manter mais a calma, a se perguntar e se questionar também por que você se estressa com isso, por que isso é importante. Aí você vai se justificar, por causa disso, diz aquilo. Mas por que isso é importante? Sabe, vai se perguntando, vai se questionando. A gente tem muita crença enraizada que às vezes não faz sentido. Eu tinha muita crença que não fazia sentido, que eu ficava perguntando, mas por que isso te irrita? Isso é tão fácil de resolver. Tão fácil. E aí as coisas foram, conforme eu ia me questionando, ia ressignificando, as coisas foram deixando de ter esse super valor que eu colocava na minha cabeça. E eu fui parando de me estressar. Hoje, nossa, é raro coisa que me estressa. Raro. Eu fico, acho que mais até ansiosa frente a situações do que estressada. O estresse, gente, praticamente sumiu, assim, da minha vida. É bem raro eu me sentir estressada. E eu era estressadinha, então tem uma luz no fim do túnel pra você também. Se você gostou do vídeo, da nossa conversa, não esquece de curtir aqui o vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com quem também você acha que precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo vídeo.